sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 49 de arte e hoje vamos aprofundar um pouquinho sobre a vida e obras do Pablo Picasso, super artista muito famoso aí do período do cubismo. Como objetivos nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. O Pablo Picasso, ele nasceu em 1881 e faleceu em 1973. Ele foi aí um artista plástico espanhol e um dos maiores mestres da arte, então, do século XX. Inclusive um dos fundadores do cubismo, que nós já falamos na aula anterior, que foi um movimento então que buscou desconstruir as formas, né, geometrizar as imagens, fragmentar e tornando assim, dando novas possibilidades, né, além da observação e reprodução, envolvendo aí muita criatividade. A obra do Picasso, ela é muitas vezes dividida em períodos, tá? Em fases. Então, a maioria dos artistas, eles não produzem determinado estilo a vida toda. Então, Picasso, por exemplo, ele teve várias fases onde ele predomina, muitas vezes, temas em comum, cores em comum, e é isso que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo. Começo com a fase azul. A fase azul, ela predomina a monocromia, tá? Os tons de azuis, por isso o nome da fase, tá? E remete muito a um período triste, é um período muito melancólico da vida do artista e ele também retrata, então, muitas cenas de tristeza. Durante essa fase, essas obras abordam, então, temas como a solidão, a morte, o abandono, doenças, né, o desespero de forma geral. Então marca muito essa melancolia. Vejam que as pinturas, elas realmente são monocromáticas, são só ali nos tons de azul, incluindo preto. E essa, por exemplo, se chama A Tragédia, do Picasso, de 1903. Então a gente vê no título, nas cores, na expressão, realmente muita tristeza e melancolia nessa fase. O nome dessa fase veio, então, se deve, né, ao predomínio da cor azul e seus tons. E nesse período, então, falando da vida do Picasso, ele passou aí por um período bem difícil de todos os jeitos, né? Ele estava com dificuldades aí financeiras muito grandes e também havia perdido um amigo muito próximo. Então, isso tudo contribuiu então para essa fase tão triste da vida do Picasso. Outro exemplo, O Mendigo e o Menino. Então, ele retrata moradores de rua, cenas de doença, de tristeza, né? Esse lado todo negativo então do ser humano. Depois da fase azul, veio aí, né, uma fase rosa. Aí não tanto o predomínio da cor rosa, mas trazendo mais vivacidade. E isso foi resultado aí de um envolvimento amoroso, então ele vem a se apaixonar por Fernande Oliver. E as suas pinturas, elas mudam então esses tons. Ele se alegra, ele se restabelece na vida e acaba utilizando então tons mais rosas, avermelhados, cores mais vivas, né? Para essa nova fase, então, que tem como característica a volta da alegria na vida do artista. É nesse contexto aí, nessa fase rosa, que o Picasso, então, se muda para Paris e inaugura o seu ateliê. Então, ali nesse novo ateliê, ele realiza uma exposição para colecionadores e ele consegue aí vender as suas obras e com isso ele se restabelece financeiramente. Então, tem o lado amoroso que traz essa alegria, tem o lado que ele consegue aí se fazer como artista, vender as suas obras e conseguir se restabelecer financeiramente. Dessa fase também começam a aparecer temas circenses, né, que são recorrentes aí para o Picasso. Aqui nós temos, por exemplo, a família acrobata, né? Vejam que as cores se tornam mais iluminadas, não somente aqueles tons azuis, né, e melancólicos.
aqui, Menino com Cachimbo, é uma das pinturas mais famosas dessa fase. E em 2004, essa pintura foi a leilão e ela ultrapassou os 104 milhões de dólares. Imagina, não tem nem como imaginar uma quantidade dessa, né? Então é marcada aí como a pintura mais famosa dessa fase rosa do Picasso. Depois veio a fase africana. O nome mesmo já diz, ele tem essa influência então da arte africana. A gente percebe muita semelhança com as máscaras africanas, pelo formato então mais angulado ali dos rostos, tá? E ele utiliza esse tema em muitos dos seus trabalhos. Foi nesse momento, inspirado na arte africana, nesta fase de 1907 a 1909, que ele pinta As Damas d'Avignon, que foi marcado aí como a obra que deu início, então, ao cubismo, que veio a ser um movimento, né, bem amplo, que envolve outros artistas também, que aqui ele começa a dar essa fragmentada, essa geometrizada nas formas para dar início, então, ao cubismo. Aqui eu trouxe para a gente conseguir perceber e comparar as imagens uma máscara africana, tá? E o detalhe, né, um recorte aproximado, então, das figuras, dos rostos das damas da pintura. Vejam que há semelhança no formato, no tamanho dos olhos, na marcação das sobrancelhas. Então, realmente, foi um período em que ele é muito influenciado por essa cultura africana nas suas pinturas. Veja um outro exemplo aqui. À esquerda, a gente tem um autorretrato do Picasso, então ele desenha a ele mesmo, e ao lado uma máscara tribal africana. Então vejam que é semelhante a angulação do nariz, o olhar, né? Então aqui ele já entra, começa dando esse toque cubista, trazendo aí uma bagagem de arte africana. Outros trabalhos que são dessa fase também, Cabeça de Homem, Três Mulheres sob uma Árvore. Então, já vem cada vez mais caminhando para o cubismo que a gente conhece, fragmentado e tal, mas conhecendo um pouco da arte africana, dessa cultura, a gente realmente encontra semelhança. Depois vem aí o cubismo analítico e logo em seguida o sintético, que a gente já aprofundou um pouquinho na aula sobre o cubismo. Mas, falando agora em específico, né, do Picasso. Então aqui ele deixa seus trabalhos mais abstratos, né, já aí com o cubismo afirmado, se chamando assim, né, esse movimento. Então aqui ele abstrai muito seus trabalhos e enfatiza esses vários planos em um mesmo local, né, esses vários pontos de vistas em um mesmo plano. A Menina com Bandolim é um exemplo bem famoso dessa fase dele, onde a gente percebe a figura, mas ela está bem fragmentada. Outros exemplos, alguns ele fragmenta tanto que chega a ser imperceptível qual era o objeto a ser retratado, como a primeira, né, Madioli. A outra, Mulher com Peras, a gente percebe a figura feminina, a gente percebe frutas ali ao fundo, mas está bem geometrizado. Depois do analítico vem o sintético, tá? E o sintético, então, insere colagens, volta a trazer aí o formato das coisas, né? A trazer uma arte mais figurativa, mas não a ponto de deixá-la realista, né? E também traz uma cor mais viva, né? Traz aí, sai desses tons tão neutros, terrosos, para tons mais ousados, mais alegres. Como exemplo temos Garrafa, Vidro, Violino, de 1912. E aqui o Picasso utiliza recorte de jornal, inclusive palavras do próprio jornal, então, para sua pintura. Outro exemplo dessa fase também é Três Músicos. Então, a gente percebe a fragmentação, a geometrização, só que é mais nítido, a gente percebe os instrumentos, percebe as três pessoas, né? Então, se a gente compara a fase anterior, né, compara o analítico com o sintético agora, a gente percebe, então, esse retorno do figurativo e também as cores
né, voltam a ficar mais vivas. Um exemplo, então, deste período que utiliza as colagens é uma escultura que ele cria de um violão com cartolina e fica beirando ali, né, pintura e escultura, porque é quase como um alto relevo. Então, ele utiliza essa base para criar essa composição, então, mesmo no recorte e colagem, mas ainda permanecendo cubista, fragmentada e geométrica. Opa, passei demais. Outras obras aí do artista. Natureza Morta com Publicidade. Então, o título já mostra que há a publicidade que veio da onde? De recortes. Olha aí o tema circense voltando, né? Arlequim, de 1915. Então, não só na fase rosa, ele tem esses temas frequentes do circo representando, mas também na sua fase bem cubista. E a gente percebe pela estampa, pelo uso das cores, então, que se trata, né, dessa figura circense. Há aqui alguns retratos do Picasso que são bem marcantes e aqui ele exagera nesses vários pontos de vista no mesmo plano. Na minha opinião, são os retratos que melhor caracterizam isso. Porque vejam, no primeiro retrato de Dora Maar, a gente vê um olho frontal, um olho de perfil, nariz de perfil, boca de perfil. Então, mistura tudo isso, né? Há uma pose impossível nesse retrato cubista. E depois, na Mulher Chorando, ele enfatiza mais ainda essa desconstrução. Então, nos retratos, fica bem marcado esses vários pontos de vista, então, na sua pintura. Outro grande trabalho dele, sim, o Picasso tem vários, né? Então, selecionei os mais importantes da carreira, mas Guernica, de 1937, ela é muito importante, né, na vida artística do artista e retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Então, se a gente percebe, é uma pintura bem grande, um mural, se a gente percebe os detalhes, todos remetem à aflição, a desespero, a uma realidade realmente sofrida, uma realidade, né, de guerra civil. Então, ele traz esses horrores da guerra de uma forma cubista. Muito bem, assim rapidamente aprofundamos um pouco mais sobre o Pablo Picasso, um super artista muito famoso aí no mundo da arte e que deixou sua marca registrada. Um abraço e até a próxima!